Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos, tudo bem? Aqui mais uma vez é o professor Leandro, dando continuidade a essa sequência de aulas da disciplina Educação Física. E dessa vez, começando uma aula com vocês que o professor Leandro tinha muita vontade de fazer. Só que como era uma aula muito extensa, muito complexa, exigia muita pesquisa do professor Leandro. Então ele deu uma segurada um pouco, tentou fazer os slides da melhor maneira possível. Aconteceram alguns errinhos que depois eu vou falar para vocês. Sempre tem um errinho em cima da hora, né? Mas deu tudo certo. O professor Leandro já fez quase 60 slides sobre essa aula. Uma aula muito interessante. Foi para mim, eu tenho certeza que vai ser para vocês. Então a aula que nós vamos começar agora, essa videoaula nova de 2021, é a aula de atletismo. Antes de começar a aula, eu queria dar alguns avisos. Primeiro, meus alunos que têm dificuldade um pouco com tecnologia, têm dificuldade um pouco do que é para ser feito como atividade do professor Leandro na aula de Educação Física, eu vou tentar explicar para vocês rapidamente aqui. Quando eu digo para meus alunos, copie o slide, e às vezes o meu aluno, Leandro, eu não sei o que é slide, eu não tenho tanta facilidade com tecnologia, eu não tenho internet, eu não tenho um computador bacana, eu não sei. Não, tudo bem, o professor Leandro entende. Só que com esse vídeo eu vou tentar mostrar para vocês exatamente o que é para fazer. Preste atenção. Primeiro, o que é slide? Meus amigos, slide é isso aqui, ó, que aparece na televisão que o professor Leandro faz para poder dar aula para vocês. Quando eu peço que vocês copiem o slide, eu quero que você coloque no seu caderno todas as informações que estão no slide. Para que isso, Leandro? É para simular como se fosse uma aula de educação física na própria escola, onde o que eu copio no quadro, você vai copiar no seu caderno. Isso vai servir para você se lembrar mais na frente, e isso também vai servir para você exercitar a escrita. Então isso é muito bom para você. Lembrando, quando eu digo copie os slides, eu digo para copiar os slides da aula que você está assistindo. Porque aqui, na descrição desse vídeo aqui que você está assistindo agora, eu vou colocar um link lá embaixo que dá acesso aos slides. Só que o slide é da aula de atletismo completa. E nós não vamos só nessa aula aqui falar do atletismo de forma completa, gigantesco. Não, eu vou dividir em partes. Então, quando eu digo copie os slides da aula, é o que está na televisão, aqui, ó. E apenas os que aparecem na aula que você está assistindo, ok? E aquele velho esquema que eu falo para vocês, envie para o meu e-mail, não envie para a privada do WhatsApp, porque meu WhatsApp não comporta. Inclusive, o professor Leandro comprou até um celular novo, hein? Por que o professor Leandro comprou um celular novo? Porque o outro celular, o professor Leandro tinha que estar usando fone de ouvido para o áudio ficar legal. O professor Leandro pesquisou na internet e descobriu um celular que tem um tal de sistema de ASMR, que faz com que o áudio seja captado de forma bem forte, sem precisar do fone de ouvido. Então o professor Leandro fez isso para tentar deixar as aulas um pouco mais interessantes, sem falar que esse celular aqui, ele filma em Full HD e 60 FPS. Então você vai perceber uma certa diferença na imagem e como o professor Leandro está se movimentando, mas é uma aquisição que veio para somar, veio para melhorar nossas videoaulas. Beleza? Meus amigos, então, começando a aula, os informativos já foram dados, agora nós vamos começar a aula. Atletismo. Essa aula aqui é muito interessante. Perceba que eu coloquei para vocês no slide, eu coloquei atletismo e coloquei para vocês várias fotos sobre várias modalidades do atletismo. Nós vamos tentar trabalhar cada uma delas, tentando mostrar como surgiu, aonde acontece, quais são as formas para você fazer determinados movimentos, como elas se classificam. Então é uma aula bem extensa, mas também uma aula bem prazerosa, muito interessante. Até porque o atletismo é um esporte que todos conhecem. Você pode não conhecer todas as modalidades do atletismo, mas você com certeza conhece o atletismo. Então vamos começar pela primeira parte, que com certeza só pode ser a definição do que é atletismo. Vamos lá? Olha o que o professor Leandro colocou aqui para vocês. Lembrando, se o slide não estiver muito visível, não estiver dando para você olhar da melhor maneira possível, lembre que na descrição do vídeo aqui embaixo vai ter o link direto para os slides. Então você vai olhar melhor, você vai olhar direto na tela do seu celular. Bem, eu coloquei aqui para vocês a definição de atletismo e coloquei também uma mulher executando um movimento de corrida.
E essa corrida, vocês sabem que é do atletismo, mas nós vamos explicar as diferenças dessa corrida. Primeiro eu quero que você se atente para a definição de atletismo. Preste atenção no que eu coloquei. Definição. A palavra atletismo deriva da raiz grega aton. Então essa palavra aqui, ó, aton, ela é uma raiz grega que significa combate. Então perceba que a palavra atletismo, ela deriva de uma palavra raiz. Leandro, o que é palavra raiz? Eu não sei. Atenção, isso você vai perguntar para o seu professor de português, o professor de português da sua escola. Professor de português, o que é uma palavra raiz? O professor Leandro vai tentar dar uma explicação bem mais ou menos, mas o professor de português vai poder dizer para você com certeza o que é. A palavra raiz, moçada, é como se fosse uma palavra da qual se derivam várias outras. É como se fosse a raiz para formar outras palavras. Então, a palavra atletismo deriva da raiz grega, que o nome é aton, A-T-H-O-N, que significa combate. Então o atletismo nada mais é do que uma atividade de combater, de combate e combater com alguém ou contra alguém. Mas quando a gente fala combate, a gente não está falando de briga, de UFC, não. É como se fosse uma disputa. Você está combatendo o seu adversário, você está disputando com o seu adversário. Então, a palavra em si, atletismo, ela deriva de uma palavra grega, uma palavra raiz, que se chama aton, que significa combate, ok? Vamos continuar. Atletismo é a prática esportiva mais antiga, que é conhecida como esporte base. Preste atenção nesse nome, lembre que mais na frente eu vou explicar para vocês o que quer dizer o esporte base, até porque eu fiz um slide só para isso. Preste atenção. Isso porque as suas modalidades compreendem os movimentos mais comuns para as pessoas desde a antiguidade. 2 pontos. Corrida, saltos e lançamentos. Então olha o que ele fala sobre esporte base. Vou ler mais uma vez. As suas modalidades compreendem os movimentos mais comuns para as pessoas desde a antiguidade. Então o esporte base são os movimentos mais comuns que compreende a pessoa desde a antiguidade. E que movimentos são esses? Nós colocamos aqui embaixo: corridas, saltos e lançamentos. Então eu vou passar o próximo slide para você entender melhor isso. Olha o que eu coloquei. Esporte base ou movimentos naturais. O que isso quer dizer? Meus amigos, o atletismo, ele é o pai ou a mãe de todos os esportes. Por que o professor Leandro diz isso? Porque os movimentos do atletismo são movimentos que você utiliza em vários esportes. Por isso nós chamamos ele de esporte base ou movimentos naturais. Por exemplo, correr é um movimento natural. Você pode fazer isso em qualquer esporte. Você corre no futsal, você corre no futebol de campo, você corre no handebol, você corre no basquetebol. Você corre em quase todos os esportes. Salto. Não esse salto em específico, mas saltar. Você salta em vários esportes. Você salta no sepak takraw, que é a aula que tem aqui no nosso canal. Você salta no badminton, você salta no voleibol, você salta no basquete, você salta em inúmeros esportes. Arremesso. Você arremessa, você lança. Leandro, só um momento. Diferença entre arremesso e lançamento. Tu sabe me explicar? Sei, eu vou explicar mais na frente. Mas entenda só o que eu estou querendo falar agora. Lançamento. Você lança alguma coisa em outro esporte? Lança no beisebol, que você pega a bola e joga para outra pessoa rebater. Na Bert, que nós conhecemos, que você joga a bola para outra pessoa rebater. E vários outros esportes. Isso mostra que o atletismo, ele é o pai ou a mãe de todos os esportes. Porque os movimentos que acontecem no atletismo acontecem em muitos e muitos e muitos outros esportes. O contrário não é verdadeiro. O que isso quer dizer, Leandro? Por exemplo, o movimento do voleibol, onde você faz o toque do voleibol com a mão. Você já viu alguém em algum lugar que não seja jogando voleibol fazendo isso aqui, ó? Tipo a pessoa andando, fazendo isso aqui? Não. A pessoa
jogando futebol, correndo atrás da bola, fazendo isso aqui, ó. Você não vai ver. Por quê? Porque é um movimento específico do esporte voleibol. Então não é um movimento natural, não é um movimento de um esporte base, como o atletismo. Então perceba a diferença. O atletismo, ele é considerado esporte base ou esporte natural, porque os movimentos dele, do esporte atletismo, são base para todos os outros esportes. Beleza? Deu para entender isso? Então vamos continuar. Histórico do atletismo. Presta atenção comigo, vem aqui comigo, ó. Histórico. O atletismo surgiu como um esporte na Grécia Antiga, ó, em 776 AC. O que quer dizer isso, Leandro? Antes de Cristo. Então, 776 antes de Cristo. Então, perceba como o atletismo é um esporte antigo. Beleza? Vamos continuar. Ano que a primeira Olimpíada da história foi realizada, na cidade de Olímpia. Então, quando nós analisamos o nome Olimpíada, ela vem da cidade chamada Olímpia. Então, Olimpíada não é um nome que foi colocado de qualquer jeito. Ah, é a Olimpíada no Rio, Olimpíada. O nome Olimpíada, ela veio em homenagem ao primeiro lugar aonde aconteceu a Olimpíada, que foi na cidade de Olímpia, na Grécia. Deu para entender? Vamos lá. Chamada de Estádio pelos gregos, Corroebus foi o vencedor da prova, cujo percurso tinha 200 metros. Então esse Corroebus, se a pronúncia estiver errada, professores de português, por favor, me corrijam. Ele foi o primeiro vencedor das Olimpíadas, correndo um percurso de 200 metros. Isso aqui é meramente informativo para você ter uma noção de como surgiu e quem foi o primeiro vencedor de uma prova em uma Olimpíada, beleza? Observação. No entanto, registros apontam que há cerca de 5.000 anos o atletismo já era praticado no Egito e na China. Aí, meus amigos, a história tem uma certa diferençazinha, da onde surgiu. Alguns vão dizer que foi na Grécia Antiga, 776, em Olímpia, por isso o nome Olimpíada. E algumas outras pessoas, outra vertente, outro grupo de pessoas, vai dizer que o atletismo já existia desde a época, há 5.000 anos atrás, no Egito e na China. Só que qual é a ideia mais aceita? É a que aconteceu na Grécia, na cidade de Olímpia, há 776 anos de Cristo. Eu só coloquei essa observação para você poder ter uma noção um pouco mais aberta. Ou você saber que algumas pessoas dizem que surgiu na China e no Egito. O professor Leandro não está dizendo que é certo nem que é errado. Ele apenas está dizendo que a mais aceita é a que diz que a Olimpíada, o atletismo surgiu na Grécia Antiga, 776 anos antes de Cristo, na cidade de Olímpia, derivando assim o nome Olimpíada, que veio da cidade de Olímpia. Beleza? Deu para entender? Vamos lá. Histórico, olha, isso aqui eu queria que você prestasse atenção, porque é aqui que vai embasar a nossa aula todinha de atletismo. Preste atenção. Continuando ainda o histórico. O formato moderno do atletismo data do século XIX. Então, o atletismo como nós conhecemos hoje em dia, ele data do século XIX. Então, olha, faz um tempinho, né? Na Inglaterra. E conta com as seguintes provas oficiais. Então, essa divisão que nós vamos mostrar para vocês, ela já é antiga, desde o século XIX. Mas ainda é aceita hoje e é utilizada para dividir as modalidades e os subgrupos das modalidades. Vou explicar para vocês, preste atenção. Moçada, no atletismo nós temos as corridas, que é o primeiro que eu coloquei aqui para vocês, que pode ser, corridas rasas, corridas com barreiras e corridas com obstáculos. Aí você me diz, Leandro, corrida com barreira e corrida com obstáculo não é a mesma coisa? Barreira, obstáculo, calma. Vou explicar direitinho para você, só não é agora. Eu quero apenas que você atente o seguinte, que as corridas, elas são divididas em corridas rasas, corridas com barreiras e corridas com obstáculos. Logo em seguida,
nós vamos para uma outra divisão das modalidades do atletismo e nós vamos para a marcha atlética. Vou explicar para vocês como é a marcha atlética. Logo em seguida, nós vamos para os revezamentos, onde o próprio nome já te dá uma noção do que seja. Mas o professor Leandro também não vai explicar agora. A aula mais na frente está toda detalhada sobre isso e você vai gostar. Beleza? Mas eu quero que você entenda que uma outra divisão das modalidades do atletismo é o revezamento. Logo em seguida, nós temos o salto. Salto, moçada, não tem para onde correr. É muito fácil assimilar o que seja salto. Então, uma das modalidades do atletismo é o salto. Logo em seguida, nós temos arremesso e lançamento. Então, perceba que nós colocamos dividido em dois. A gente não colocou só arremesso nem só lançamento. Nós colocamos arremessos e lançamentos. Por quê? Porque um diferencia do outro. Então, você vai precisar saber qual é a diferença de um para o outro. E eu vou explicar para você. Só que não é agora, é no decorrer da nossa aula. Beleza? E por último, nós vamos para a modalidade combinada. O nome já começa a dar uma sugestão, combinada, combinação, mas também vamos explicar mais a fundo, mais na frente na aula, ok? Atenção à observação. Em cada uma dessas provas, há uma total de 20 modalidades diferentes. Perceba como eu falei para vocês, a aula de atletismo ela é muito interessante, muito bacana, mas ela é muito grande. Então o professor Leandro separou uma semana só para fazer slide. Ele fez 60 slides e ainda está faltando coisa para fazer. Mas eu resolvi gravar, até para já ir gravando esse começo para vocês terem uma noção de como essa aula é interessante. Mas vou terminar toda e vou postar todas no canal. Beleza? Então quer dizer que corridas rasas, corridas com barreiras, corrida com obstáculo, cada uma dessas tem uma variação gigantesca. Corrida rasa, 100, 200, 400, 800 metros. Olha aí só quantas eu falei só de corridas rasas, 4. Então cada modalidade dessa aqui, meu amigo, é subdividida em uma quantidade gigantesca de subgrupos. Então perceba como o atletismo é muito interessante, mas também é uma aula muito grande, muito extensa. Mas a gente vai separar em vídeos pequenos e você vai perceber que ela é muito legal, muito interessante. Tá bom? Vamos passar? Corridas rasas. Moçada, como eu já tinha dito para vocês em alguns vídeos atrás, nós vamos tentar fazer com que o nosso vídeo seja um pouco mais curto. Então essas corridas rasas eu vou deixar para explicar para vocês no próximo vídeo. Nosso vídeo já está batendo quase 18 minutos, então para não ficar uma aula muito extensa e muito pesada, por mais que o conteúdo seja interessante, mas não fique uma aula muito pesada de passar 30 minutos sentado na frente do computador, nós vamos terminar por aqui. Mas eu vou logo gravar em seguida um outro vídeo que vai mostrar para vocês sobre as corridas rasas e outros tipos de corrida. Meus amigos, eu gostaria de agradecer a todos e dizer para vocês, se você puder, fique em casa. Se você não puder, se proteja. Até porque essa pandemia ela já está castigando muito o Brasil, está castigando muito o brasileiro. E se nós fizermos a nossa parte, nos protegendo, e se pudermos, ficando em casa, essa pandemia vai passar o mais rápido possível. Viu? Lembrando, se precisar do professor Leandro, ele está nas redes sociais, está no YouTube e está na plataforma, né? Na plataforma das escolas. Um grande abraço a todos e bons estudos.